Olá, aqui novamente o Júlio Batiste. Talvez muitos de vocês já me conheçam por um dos livros de minha autoria. Eu sou autor hoje de mais de 40 livros na área de informática, ou através do meu site, juliobatiste.com.br, onde eu disponibilizo muito conteúdo gratuito, artigos, tutoriais, cursos inteiros online gratuitos, e tenho também no site uma loja virtual para venda de livros, videoaulas, e-books e cursos online. Vamos dar continuidade então à nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Access. Lembrando para vocês sempre que o objetivo, o foco dessas videoaulas é quem é completamente iniciante em banco de dados e em Access e quer aprender como funciona a teoria, a parte teórica do banco de dados, o que já foi visto nas 3 primeiras lições dessa série, com mais de 3 horas de videoaula, e depois quer aprender a pôr em prática toda essa teoria, criando banco de dados profissionais usando o Access. As videoaulas foram feitas usando o Access 2007, mas são 100% compatíveis com o Access 2010 e 2013. As primeiras 50 a 55 videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com base no livro de minha autoria, Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Eu tenho uma parceria de longa data com o colega Jailton. Ele cria materiais para mim fazer divulgação aqui no site e vice-versa, e eu revendo materiais de autoria do colega Jailton. No final dessa videoaula eu apresento um pouco mais sobre o trabalho deste colega. E da lição 55, 56 em diante vai ser eu que vou criar as videoaulas, também baseadas neste livro aqui de minha autoria. Aqui é o livro que eu falei para vocês, o Access 2010, Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Esse é um livro para quem é completamente iniciante em banco de dados. E se você tiver interesse de comprar esse livro, fica aqui o endereço. E um detalhe aqui interessante é que na compra desse livro eu mando junto para você um DVD com mais de 30 horas de videoaulas de Access e de banco de dados, que são um excelente complemento para aquilo que é abordado no livro. Então, se tiver interesse, está aqui o endereço. Você pode comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço das livrarias e ainda ganhar esse DVD com mais de 30 horas de videoaula de Access. Esse brinde é exclusivo para quem compra através deste link. Vamos ver então o que nós vamos ver nessa nossa 8ª lição sobre banco de dados e Access. Só recapitulando, nas 3 primeiras lições nós tratamos sobre o modelo relacional de dados, a parte teórica de banco de dados. Reforço para vocês que isso é o que existe de mais importante. Se você pular essa teoria, se você não entender o modelo relacional, você só vai ter problemas em utilizar o Access. Então, se por acaso você caiu direto aqui nessa nossa lição 05, perdão, eu falei 08 antes, não, essa é a lição 05, e não viu a parte teórica, porque acha a parte teórica chata, vê aqui no canal do YouTube, vai lá na playlist de videoaulas de banco de dados e Access e vê, por gentileza, estuda, anota as lições de 1 até 4, de 1 até 3 que tratam da parte teórica. Na lição 4 nós começamos a mão na massa, que aprendemos a criar um banco de dados. E dentro daquela sequência natural que é, tem um problema, você analisa o problema, vê como implementar um banco de dados para resolver esse problema, cria o diagrama entidade-relacionamento. No diagrama entidade-relacionamento tem lá quais tabelas farão parte do banco de dados, quais campos de cada tabela, qual campo vai ser a chave primária em cada tabela, os relacionamentos, etc. Tudo que a gente viu lá nas lições 01 a 04. Depois de criar o banco de dados, qual é a próxima etapa natural? Criar as tabelas. Criar a tabela em si é extremamente simples, eu vou mostrar para vocês logo em seguida na prática. Mas ao criar a tabela, você criou uma tabela, por exemplo, tabela clientes. Aí você vai começar a criar os campos que fazem parte dessa tabela. E para cada campo existe lá dezenas de propriedades que você pode configurar, que vão definir as características daquele campo. E então eu resolvi inverter um pouco a ordem de estudos. Eu vou mostrar rapidamente como se cria uma tabela e depois nós vamos fazer um estudo mais detalhado de todas essas propriedades de cada campo. E uma das propriedades é o tipo de campo. Vai ser um campo para armazenar texto, vai ser um campo para armazenar valores de moeda real,
vai ser um campo para armazenar números inteiros, vai ser um campo para armazenar uma data, uma hora. Isso é o tipo de campo. É justamente o assunto que nós vamos focar nessa quinta lição dessa série. É os tipos de dados que existem no Access e como configurar esses tipos quando você está criando lá os campos da sua tabela. Além dessa criação dos tipos, logo em seguida eu coloco uma sequência que tem observações importantes, onde o colega Jailton faz vários comentários que é importante você entender, anotar essas questões que estão nos comentários, porque elas certamente vão surgir nos exemplos práticos que você vai trabalhar no dia a dia. Então, nessa nossa quinta lição dessa série de 100 lições, o que nós vamos ver especificamente? Logo na sequência eu vou mostrar para vocês como abrir um banco de dados que está em branco, foi criado, lição lá 004, e como criar uma nova tabela. Aí eu passo a bola para o colega Jailton. Na sequência ele vai mostrar como criar os campos dessa tabela e vai começar a comentar, a tratar das propriedades de cada campo. E nessa lição 05, como são muitas propriedades, eu vou dividir em várias lições para não ficar muito longo. Nessa lição 05 nós vamos tratar, ou melhor, o colega Jailton vai tratar especificamente da propriedade tipo de dados, né? Quais os tipos de dados, o que é um tipo de dado, qual a importância de entender os tipos de dados, como configurar esses tipos de dados no Access e, em seguida, várias observações importantes que você tem que ter em mente quando vai tratar com tipos de dados, ok? Então, logo na sequência, agora eu vou mostrar para vocês como criar uma tabela. O banco de dados você já aprendeu a criar lá na lição 04. Agora eu vou abrir um banco de dados em branco e vou criar uma tabela. E na sequência o colega Jailton vai mostrar como criar os campos de uma tabela. E aí começa nessa lição 05 como configurar o tipo de dado para um determinado campo, ok? Então estou fechando aqui a apresentação. Vamos lá para o Access rapidamente. Vou mostrar como criar uma tabela e depois entrego o controle para o colega Jailton. Valeu? Espero que essa série esteja sendo útil para vocês e não deixe de acompanhar essa lição até o final, que até o final tem uma surpresa bem legal para vocês. Valeu e vamos lá para o Access. Muito bem, estou aqui dentro do Access. Até para recapitular, vamos criar um banco de dados novamente o banco de dados. Isso foi visto em detalhes lá na lição 4, mas tem essa opção aqui, ó, banco de dados em branco. Dá um clique duplo nela. O Access cria um banco de dados que ele dá um nome automático. Logo em seguida eu vou mostrar como alterar esse nome. E ele já cria uma tabela aqui chamada tabela 1, com um novo campo que ele chama de código. Para você, vamos fechar e esquecer essa tabela aqui, nós não vamos criar essa tabela. E vamos primeiro de tudo salvar o nosso banco de dados. Vou salvar ele aqui, arquivo, salvar banco de dados como. E aí vocês têm que escolher a pasta onde vocês querem salvar o banco de dados e tem que dar um nome para ele. Vou dar um nome aqui, exemplo, vídeo aula 005.accdb. Salvei. Agora, estou aí com o meu banco de dados em branco, não tem nenhuma tabela, não tem nenhuma consulta, nada. Vou criar a minha primeira tabela. Sempre lembrando que eu já fiz o tema de casa. O que é o tema de casa? Essa pausa foi para tomar um cafezinho, tá, pessoal? O tema de casa é ter estudado a teoria, ter feito o projeto, ter feito o diagrama entidade-relacionamento. Aí lá no diagrama entidade-relacionamento, lições 1 até 3, tem quais tabelas eu tenho que criar, quais campos de cada tabela e assim por diante. Para criar uma nova tabela, você vem aqui, ó, todos os objetos do Access, clica nessa flechinha para baixo, daí abre esse menu e clica em tabelas. E aqui tem essa guia criar. Dá um clique em criar. E aqui tem tabela. Então eu quero criar uma nova tabela. O Access por padrão, já diferente das versões anteriores, onde ele ia para o modo estrutura, ele já ia como aqui para mim começar a digitar dados na tabela. Mas eu vou ir para o meu modo design. O que é o modo design? É aquele modo onde eu vou definir quais campos farão parte da tabela, quais as propriedades de cada campo. Para ir para o modo design, você clica aqui, ó, em modo de exibição, tem essa flechinha para baixo e tem ali o modo design. Aí ele pede para mim salvar a tabela. Vou colocar aqui tab clientes, apenas a título de exemplo. Você vai definir o nome da tabela que você quer criar. E esse é o modo
design, onde o modo estrutura, que era chamado em versões mais antigas do Axis. Aqui que eu defino os campos que eu vou criar e aqui o objeto de estudos dessa nossa videoaula, que são os tipos de dados. Quando eu crio um campo, eu tenho que definir o tipo e dependendo do tipo que eu defino, tem as várias propriedades do campo aqui embaixo, ok? Então, eu só fiz essa partezinha prática introdutória aqui para mostrar para vocês como criar a tabela, como ir para o modo design e agora eu vou entregar o controle para o colega Jailton, onde ele vai falar sobre esses tipos de dados aqui. Quando você cria um novo campo na tabela, você tem que definir o tipo de dados que vai ser e para diferentes tipos, observem, tem diferentes propriedades a serem definidas. Então, nas próximas lições, nessa lição nós vamos estudar o tipo e nas próximas lições nós vamos passear por essas várias propriedades e características que tem aqui, ok? Encerro a minha parte por aqui e agora vamos aprofundar o estudo com o colega Jailton sobre os tipos de dados. Valeu e fiquem com a aula do colega Jailton. Então vamos ver, né, agora cada um dos tipos de dados. Eu vou criar aqui uma tabela nova chamada teste para nós podermos estudar. Deixa eu vir aqui no modo de design, salvar aqui essa tabela. E aí nós vamos conhecer aqui os tipos de dados e vamos também conhecer as propriedades. Então vamos começar pelo tipo de dado texto. Então quando eu clico aqui em texto, no marco, observa que eu tenho aqui uma série de propriedades. Então vejamos aqui a definição para que serve o tipo de dado texto. Então para ficar melhor, para você visualizar melhor, a gente colocou isso aqui num texto para que a gente possa ler, né? Então texto, ele é utilizado para texto ou para combinação de textos e números como endereço. Então, por exemplo, você pode utilizar esse tipo texto para colocar todo tipo de caractere que você quiser. Então, com ele você pode colocar acento, você pode colocar cedilha, você pode colocar arroba, tralha, número, barra. Então, todos os tipos de caractere. Você pode colocar também hora, data. Então, você, com o tipo de dado texto, você coloca qualquer coisa, né? Então, aqui também números que não sejam cálculos, como número de telefone, de série ou código postais. Agora, só tem uma coisa. O tipo de dado texto, mesmo que você coloque um número, ele não vai funcionar para cálculo. Ele vai funcionar como texto. Então, se você colocar o número 2, por exemplo, o caractere 2, num tipo de dado texto, e você pegar e querer somar esse 2 com mais 4, ele não vai dar 6, ele vai dar 2 mais 4, ele vai ser igual a 24, tá? Por quê? Porque ele vai só concatenar, porque é o tipo de dado texto, tá? O tamanho dele. O tipo de dado texto, ele suporta até 255 caracteres. O Axis só armazena os caracteres inseridos em um campo. Ele não armazena caracteres de espaço para posições não utilizadas em um campo texto. Para controlar o número máximo de caracteres que podem ser inseridos, nós vamos definir a propriedade de tamanho do campo. As propriedades nós vamos ver depois. Vamos primeiramente conhecer os tipos de dados. Depois a gente vai ver as propriedades de cada um. Então, o tipo de dado texto, você vai trabalhar com ele, qualquer texto, qualquer dado, qualquer caractere, e você pode utilizar até 255 caracteres. Essa informação aqui está dizendo o seguinte, que se você não utilizar um determinado número de caracteres, ele não vai armazenar, ele não vai somar 255 caracteres cada registro que você cria. Não, ele vai somar a quantidade de bytes a partir da quantidade que você digitou. Um outro tipo que nós temos também é o tipo memorando, tá? Esse tipo memorando serve para quê? Então, o memorando ele é utilizado para texto e números extensos, como anotações ou descrições. Então, quando você tem, por exemplo, um sumário de um livro e você quer salvar isso em um banco de dados, você vai salvar em que tipo de dado? Você vai salvar no tipo de dado memorando. Então, um sumário de um livro, tudo aquilo que requer mais de uma linha, que seja texto, que você vai colocar texto e requer mais de uma linha, você pode usar o tipo de dado memorando. Agora, é claro que ele vai requerer um pouquinho mais de memória, vai guardar espaço e seu banco vai inchar. Dependendo do tamanho, da quantidade de informação que você coloca, o seu banco vai inchar. Ok? Então, o tipo de dado memorando é como se fosse um bloco de notas.
Lembra, tem um bloco de notas, o Notepad do Windows, e você pode digitar texto sem formatação? É exatamente isso que esse tipo de dado requer. Daquele mesmo jeito do Notepad, ele vai ser utilizado. Então, toda vez que você precisar de textos, né, e aí você pode colocar qualquer caractere também, né? Você coloca lá os caracteres como se fosse um bloco de notas, o tipo de dado memorando. Então, por isso que você tem que saber, ó, se você quer um texto de uma linha, aí você vai utilizar o quê? O tipo texto. Se você quer texto para mais de uma linha, aí você pode utilizar o tipo memorando, para textos longos, né? Para bem grande mesmo. Ele suporta até 64.000 caracteres. Temos ainda o tipo de dado número. Para que serve esse tipo de dado número? Então vejamos, o tipo de dado número ele é utilizado para dados numéricos a serem utilizados em cálculos matemáticos, exceto os cálculos envolvendo dinheiro. Que aí, no caso de cálculos envolvendo dinheiro, a gente vai utilizar o tipo de dado unidade monetária, que pode ser também moeda. Ok? Então, tipo de dado número. Lembra do exemplo que eu falei de 2 mais 4 igual a 6? Né? Quando você quer um determinado valor, um determinado campo, que um determinado campo tenha valores que vão ser utilizados para cálculos numéricos, você pode utilizar o tipo número. O tipo número ele tem vários formatos, que nós vamos ver depois. Tá? Então, o tipo de dado número serve para isso. Quando que você pode utilizar? Por exemplo, para quantidades, né? Você tem uma tabela de pedidos, né? Você vai ter o preço, aí você vai ter a quantidade. Ali, aquela quantidade, por exemplo, você já pode colocar... a descrição, você pode colocar um tipo de dado texto. Né? E a quantidade, você vai colocar um tipo de dado número. Por quê? Porque a quantidade é um número que vai ser multiplicado pelo valor e aí você vai ter um resultado. Tamanho: 1, 2, 4 ou 8 bytes, 16 bytes somente para replicação GID. Então está aí o tipo de dado número, serve para isso. O próximo tipo de dado é o tipo de dado data-hora. Esse aqui, né, com certeza é fácil de você deduzir. Ele vai servir para quê? Ele é utilizado para você trabalhar com campos de data e hora. Você pode observar que para cada tipo de campo que você quer utilizar, tem um dado específico. Porque você não pode estar confundindo. Se você quer armazenar em um determinado campo uma hora, então você tem que escolher o tipo de dado para isso, é o tipo data-hora. Se você quer guardar um texto, você escolhe o tipo texto. Se você quer guardar um número, você escolhe o tipo número. Se você quer guardar um conjunto de texto, aí você utiliza o tipo memorando. Ok? Então, o tamanho dele é de 8 bytes. E nós temos também o tipo moeda, também chamado de unidade monetária. Nas versões anteriores, ele é chamado de moeda, mas nas novas versões, a partir de 2007, é chamado também de unidade monetária. Vamos ver lá só para você acompanhar direitinho. Está aqui, ó. Unidade monetária ou também o tipo de dado moeda. Ele é utilizado para quê? Valores monetários. Então, utiliza o tipo de dado moeda para evitar o arredondamento durante os cálculos. Precisão de 15 dígitos à esquerda do ponto decimal e 4 à direita. Tamanho de 8 bytes. Então, voltamos ao nosso exemplo do pedido. Então, se você quer armazenar a descrição do pedido, você escolheria o tipo texto. Se você quer guardar o valor do pedido, aí você escolheria o tipo unidade monetária. Se você vai escolher a quantidade, então você vai colocar o tipo o quê? O tipo número. Né? E o preço total, também você vai escolher unidade monetária. Então, se você quer colocar a data do pedido, aí você vai escolher o tipo data e hora. Então, você observa que para cada coisa tem um tipo de dado específico. Por isso que é importante você conhecer cada um deles. Agora, uma coisa. Para todos esses tipos de dados que eu falei, você pode colocar um tipo texto, não tem nenhum problema. Vai funcionar. Só não vai funcionar se você precisar fazer cálculos com esses tipos de dados. Por exemplo, você pode colocar uma data dentro de um tipo de dado texto. Não tem nenhum problema, vai funcionar. Você pode colocar um tipo moeda ou um tipo unidade monetária dentro de um texto. Você pode colocar também um número dentro de um tipo de dado texto. Não vai ter nenhum problema. Só não vai conseguir
Só lembrando, você só não vai conseguir fazer cálculos, a não ser que você utiliza uma conversão no aplicativo que você está utilizando. E também não é recomendado você fazer isso, né? Porque se cada tipo de dado, cada informação tem o seu tipo de dado específico, não tem por que você colocar todas no tipo texto. Só estou colocando essa informação para você saber. Agora, o que você não consegue fazer? O que você não consegue fazer é, por exemplo, eu tenho um tipo de dado hora, um tipo de dado data-hora, e vou querer digitar um texto. Aí você não vai conseguir, vai dar erro no sistema. Se você tiver um tipo de dado número e colocar um texto, aí você não vai conseguir. Mas o contrário você consegue, beleza? Então vamos ver aqui o próximo. Numeração automática ou autonumeração. Para que serve, né, esse tipo de dado? Esse tipo de dado aqui, você geralmente trabalha, deixa eu colocar aqui, autonumeração. São números sequenciais, incrementados em 1, aleatórios exclusivos, inseridos automaticamente com o do registro adicionado. Deixa eu explicar para você melhor. De repente você quer criar uma chave primária e você não quer digitar o valor para aquela chave primária. Então, o que você vai fazer? Você pode criar um campo, por exemplo, um campo chamado código, e aí você nem se preocupa. Automaticamente, o sistema ele vai inserindo para você um número sequencial. O primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro e assim, o primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3, o quarto é 4, e assim sucessivamente. Se você excluir aquele número, vamos supor que você está no número 50, e aí você excluiu o número 50. Quando você inserir um outro, né, digamos, o número 49 ficou lá, e você excluiu 50. Quando você inserir novamente, o número 50 não vai mais ser inserido, já vai ser inserido 51. Por quê? Porque todo tipo de dado autonumeração, ele é exclusivo, ele só serve uma vez. Se você excluir, ele não tem como voltar. Por que isso? Para poder garantir a integridade referencial, né, e a chave primária, porque a chave primária você sabe que não pode repetir. Então, sempre que você quiser utilizar um campo autonumeração, esse campo ele é altamente recomendado para chaves primárias, tá? Eu pelo menos só utilizo ele para isso, nunca vi nenhuma outra utilidade para ele. Quando eu quero criar uma chave primária autonumerada, eu coloco esse campo autonumeração, ou também chamado de numeração automática, beleza? Então vamos ver aqui o próximo. O próximo é o se não. Para que serve esse campo de dados se não? Esse campo se não, eles vão conter somente um entre dois valores, como sim ou como não, verdadeiro ou falso, ou ativado e desativado. Na verdade, é um valor booleano. O que é um valor booleano? Booleano é aquele tipo de dado que só pode retornar duas informações, ou é verdadeiro ou é falso, ou é ativado ou é desativado, ou é sim ou é não, tá? Então, por exemplo, no tipo de dado, vamos ao nosso pedido. Digamos que você quer marcar uma opção lá como entregue, né? Para cada item do pedido você quer colocar se foi entregue ou não. Aí você pode criar um campo de dado entregue. Aí você coloca o tipo de dado sim ou não. Ou seja, se tiver marcado, sim. Se tiver desmarcado, não. Mais ou menos assim que serve esse tipo de dado. Então, se você quer tipo de dado para valores booleanos, como sim ou não, verdadeiro ou falso, ativado ou desativado, você pode utilizar esse tipo de dado. Esse tipo aqui, aqui está escrito sim ou não, verdadeiro ou falso, ativado ou desativado. O título que tiver lá, pessoal, não interessa muito não. O que vai interessar é a funcionalidade. A funcionalidade de que um é verdadeiro e de que o outro é falso. Então, vamos aqui ver o próximo tipo de dado. É o tipo de dado objeto only. Que eu, no caso, vou marcar não, porque como eu estou mostrando. O próximo é o objeto only. Então, os objetos, como os documentos do Word, planilha do Excel, figuras, sons e outros dados binários, criados em programas utilizando o protocolo OLE e que pode ser vinculado ou incorporado a uma tabela do Microsoft Access. Então, você precisa utilizar uma moldura de objeto acoplado em um formulário ou um relatório para exibir um objeto OLE. Para que serve um objeto OLE? Digamos que você queira salvar uma imagem, a imagem do seu cliente. Como é que você vai salvar essa imagem no seu banco de dados? Você vai utilizar um objeto OLE. O objeto OLE ele vai pegar aquelas informações enormes.
Então, tanto que ele tem a capacidade de 1 GB. Agora, você sempre tem que ver a performance do seu programa. Se você vai utilizar um campo como objeto óleo, saiba que, dependendo da quantidade de registros que vai ter o seu banco de dados, você vai perder em performance, ou seja, vai diminuir a velocidade, né? Vai ficar mais difícil dele, porque ele vai começar a inchar. Então, é como se você pegasse várias imagens e colocasse no seu banco de dados. Você pode fazer isso. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela imagem, transformar aquilo ali em código binário e salvar dentro do campo de dados do tipo objeto óleo. Isso você pode fazer com documentos do Word, com planilhas do Excel, com figuras. Você pode colocar até vídeo se você quiser. Você pode colocar um som. Então, são várias opções que você pode trabalhar. Agora, sempre lembrando que o seu aplicativo vai ficar mais lento, porque vai demorar mais carregar aquela informação. Beleza? Então, aí o tipo de dado objeto óleo. Então, veja como é importante você conhecer os tipos de dados. Então, se você precisa de determinada informação, para tudo que você precisa, tem um tipo de dado específico. Então, vamos ver o próximo. O próximo é o tipo hiperlink. Vamos ver aqui o que diz aqui. Hiperlink. Ele é enviado para o campo, irá armazenar um hiperlink. Um hiperlink pode ser um caminho, um INC ou uma URL. Então, se você quer guardar, né, um link para qualquer informação, para qualquer local, pode ser uma URL, né, para você acessar, dar um clique e acessar uma página na internet, você pode utilizar o tipo de dado hiperlink. Então, para isso que serve um hiperlink. Tá bem? Então, vamos para o próximo. Aqui não tem muito comentário, esse tipo de dado é tão difícil de ser utilizado. Então, vamos ver aqui o tipo assistente, né, de pesquisa. Aqui, na verdade, ele não está querendo pegar, porque ele está pegando como campo. Vamos botar para cá. Ó, assistente de pesquisa, porque como chave primária não tem como pegar o assistente de pesquisa. Então, vamos ver aqui o que é esse tipo de dado assistente de pesquisa. Esse campo de dados ele é utilizado, né, para criar um campo que permita que você escolha um valor a partir de uma tabela, de uma outra tabela, ou a partir de uma lista de valores utilizando uma caixa de combinação. A escolha desta opção na lista de tipos de dados inicia um assistente para definir isso, né, que foi aquilo que nós acabamos de ver. Então, para que serve esse tipo de dado? Simples, pessoal. Digamos que você fez um relacionamento. Então, você tem, por exemplo, no campo, você tem uma tabela chamada de funcionários, e essa tabela de funcionários ela está linkada, ou está vinculada, ou está relacionada com uma tabela de cargos, porque um funcionário tem um cargo. Então, ao invés de você colocar dentro do campo funcionários, você colocar o nome, cargo, né, você vai colocar o código do cargo. Tá? Então, só que esse cargo você vai salvar em uma outra tabela. Então, eu tenho duas tabelas. Uma tabela cargo e uma tabela funcionários. Na tabela funcionário, você vai salvar o quê? Você vai salvar o código do cargo, e você vai relacionar as duas. Só que na hora de você visualizar isso em um formulário, o cliente não é obrigado a decorar o código de cada um dos cargos que está na tabela cargo. Então, para isso, o que você vai fazer? Para facilitar a vida do seu cliente, da pessoa que vai acessar o seu banco de dados, você cria um assistente de pesquisa, de forma que todos os cargos eles vão ser listados em um formulário, e aí quando você salvar o cargo, o que vai ser salvo na tabela vai ser o código do cargo e não o nome, né, do cargo. Deu para entender? Complicado, né? Pareceu complicado, né? De novo. Então, é como se você fizesse uma máscara para o cliente, de forma que ele visualiza em uma lista, em um combo box, uma quantidade de cargos. Mas na hora de salvar a informação para o banco de dados do funcionário, não vai ser salvo o nome do cargo. Por exemplo, analista de sistema, DBA, enfim, não vai ser salvo esse nome. Vai ser salvo o quê? Vai ser salvo o cargo, o código do cargo, que é exatamente aquele código que está na tabela de cargos. Então, para isso que serve o assistente de pesquisa. Nós vamos fazer esse tipo de dados, talvez no próximo módulo, no módulo intermediário, quando a gente vai trabalhar muito com formulários.
Muito bem, então com isso nós conhecemos aqui os tipos de dados. Espero ter esclarecido para você o que cada um dos tipos de dados faz. E na próxima aula nós vamos agora conhecer, né, as propriedades dos campos. Cada dado tem um seu tipo específico e cada tipo de dado tem umas determinadas propriedades. É mais ou menos aqui, ó. Se você clicar aqui, eu vou cancelar isso aqui. Se você marcar aqui, por exemplo, o tipo de memorando, ó, tem as suas propriedades. O tipo texto tem as suas propriedades. Tá? Então, cada um tem as suas propriedades. É isso que nós vamos conhecer agora, cada uma delas. Na próxima aula, então. Então, agora nós vamos conhecer as propriedades dos campos. Mas, antes disso, eu queria mostrar para vocês algumas observações que foram faladas durante a descrição que a gente estava fazendo dos campos. Tá? Eu salvei aqui essa tabela, ó, salvando aqui, ó, e eu vou salvar esse código aqui como sendo do tipo autonumeração automática, ok? Vamos salvar aqui a tabela. Vou entrar aqui no modo de inserção e vou... Aliás, eu vou ter que criar um outro campo, senão vai ficar meio sem sentido. Deixa eu criar aqui um campo descrição, um campo descrição qualquer, do tipo texto. Tudo bem. Então, vamos salvar aqui. Agora sim, eu venho para cá. Olha aí, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, teste. Vou colocar aqui. Valor 1. Observa que eu vou colocar valor 2. Olha só. O campo autonumeração, você observa que automaticamente, ó, ele já colocou o código 1, o código 2. Eu vou colocar aqui, ó, valor 3. Certo? Aqui eu vou colocar valor 4. E observa que automaticamente todos os valores estão sendo gerados aleatoriamente, aliás, sequencialmente. Observa aqui também, ó, que eu tenho 6 registros de 6, aqui está mostrando, ó, 6 registros de 6. Se eu tiver aqui, ó, quer dizer que eu estou no registro 2 de 6. Se eu colocar aqui, eu estou no registro 5 de 6. Agora, olha só isso. Eu vou excluir esse registro bem aqui. Vou excluir. Posso excluir aqui, posso simplesmente pressionar o delete, ele vai perguntar se eu quero, eu vou colocar aqui sim. Agora eu vou inserir um valor. No caso aqui, ó, será o valor 6, né? Porque aqui tem 5, ó. Mas observa que automaticamente ele já mostra para mim quanto? 7. Nunca mais, para essa tabela, ele vai colocar o valor 6. Aquele valor não vai se repetir. E se eu continuar excluindo isso aqui, ó, e se eu colocar um novo valor aqui, que seria agora o 7, olha aí, ó, o 6 virou 8. Deu para entender? Então, ele não vai mais repetir aquele valor. No campo autonumeração ou numeração automática, se você exclui um determinado registro, ele não volta mais. Então, tá aí, beleza para você. Agora, vamos salvar isso aqui. Se bem que não precisa salvar. Vamos voltar lá para o modo de exibição. Ó. E eu vou modificar aqui, ó, descrição, eu vou chamar isso aqui de campo texto. Certo? E eu vou colocar aqui o tipo chamado de número. Vamos chamar isso aqui só de texto, para ficar melhor. Ó, texto, número e data. Ó, texto, eu vou salvar isso aqui como do tipo número e vou salvar isso aqui como do tipo data-hora. Mostrar aquilo que eu falei para você, tá bom? Vamos salvar isso aqui. Vamos agora para o modo de... Olha aí, pessoal. Esse campo aqui, ele é um campo do tipo numérico. Eu vou tentar digitar uma letra. Quando eu sair, olha o que ele dá, ó. Ele vai dar, ó, o valor digitado não corresponde ao tipo de dado número nesta coluna. Digite o novo valor. Eu tenho que digitar. Ele não deixa eu sair enquanto eu não resolver esse problema. Por quê? Porque eu não consigo digitar esse valor. Vou excluir aqui esses conteúdos aqui, ó, só para você entender, ó. Aqui é um tipo texto, né? Eu posso colocar, ó, número que eu quiser. Eu posso colocar número e letra. Enfim, um campo de dado do tipo texto, ele pega qualquer caractere, qualquer um você pode colocar, desde que tenha apenas uma linha, ok? Observa também que eu tenho aqui um tipo data, eu não formatei nem nada, e eu vou colocar aqui, por exemplo, 10. Quando eu sair, ó, ele vai dizer que está errado, ó. O valor não corresponde ao tipo data e hora dessa coluna, digite um valor. Então, eu tenho que digitar um valor válido, ó. Se eu colocar 10 de 12 de 2011, agora funciona. Agora ele deixa. Por quê? Porque isso aqui é uma data válida. E esse é um tipo de dado data. Se eu tentar colocar um tipo de dado data aqui, ó, já vai dar errado também. Porque isso aqui não é um número, isso aqui é uma data. Então, para cada coisa que você faz, tem um tipo de dado específico.
Se você quer trabalhar com data, então tem que ser data. Agora, olha só o interessante. Eu posso colocar uma data aqui no tipo texto, ó. Não vai acontecer nada, ó. Pronto. Só que esse valor aqui, para o Axis, não é uma data, é um texto. Se você salvar esse dado com essa informação aqui, se você precisar fazer um cálculo utilizando hora com o tipo de dado texto, você não vai conseguir. A não ser que o seu aplicativo, né, o programa que você está utilizando, ou o próprio Axis, você faça uma conversão, um typecast, uma conversão de tipo. Aí você vai conseguir. Agora, olha só. Se você pegar um texto e tentar colocar aqui, você também não consegue, ó, porque ele está dizendo que o valor é errado. Ou seja, o tipo de dado texto suporta praticamente todos os outros tipos, tá? Mas os outros tipos suportam exatamente aqueles que são feitos por eles, ok? Muito bem, vamos salvar aqui. Vamos voltar aqui para a tabela no modo de exibição. Olha, vou voltar aqui para você. Observa que eu tenho essa data aqui. Aqui eu tenho esses valores, certo? De repente, você queira... Vamos colocar uma outra data bem aqui, só para 14 de 2 de 2011. Digamos que eu vou querer converter esse tipo de dado aqui na tabela. Eu vou querer mudar. Não, ele não vai mais ser do tipo texto, vai ser do tipo data e hora. Olha o que vai acontecer. Eu vou salvar. Quando eu for salvar, ele vai dizer o seguinte, ó, encontrou erros ao converter dados. O conteúdo dos campos em 3 registros foram excluídos. Olha o que aconteceu. Ele perguntou se você quer assim mesmo. Olha aí, ó. Excluiu este e este. Por quê? Porque ele não conseguiu converter. Se eu transformar agora, colocar aqui 10. Não, aqui é tipo data e hora, não tem como eu fazer mais. Se eu transformar agora, voltar para lá, e se eu transformar isso aqui para o tipo texto, não vai acontecer, não vai mudar nada, ó. Vai ficar do jeito que estava. Só que agora é texto. Se eu agora colocasse aqui 12, 10, 20, e se eu convertesse esse valor agora para o tipo de dado número e tentar salvar, ele vai dizer que alguns dados foram perdidos. Vamos ver o que acontece? Voltando para lá. Olha aí, ó. Tá? Então, cuidado. Quando você criar um tipo de dado, pode acontecer isso. Quando você faz um banco de dados sem um planejamento, às vezes você coloca um tipo de dado e depois você quer trocar, né, aquele tipo de dado. Vamos colocar aqui vamos fazer aqui uma outra coisa. Vamos digitar aqui. Meu texto vem até aqui. Pronto. Tá, desculpa. O tipo de dado tá número, né? Então deixa eu voltar para lá e era isso que eu tenho que ficar número. Pronto. Vamos salvar e vamos voltar para lá. Aqui. Você observa que quando eu troco o tipo de dado, quando ele era número, esse valor vem aqui para a esquerda, para a direita. E quando ele é texto, ele vem aqui para a esquerda. Ó. Do jeito daqui, ó. O número vem para, igual a tabela do Excel, né? Vem para a direita. Quando é texto, vem para a esquerda. Ó. Meu texto é este. Isso aqui é falta de criatividade. Meu outro texto. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou, digamos que aqui, ó, vamos voltar aqui para o modo design. Aqui eu tenho um tipo de dado e ele está no tamanho de 255. Embora nós ainda não estudamos as propriedades dos campos, mas está 255. Digamos que eu quero trocar para 5. Certo? A capacidade agora são 5. Eu vou salvar. Ele vai dizer para mim, ó, que vai haver perda de dados. E ele está perguntando se eu quero salvar a si mesmo. Eu vou dizer que sim. Quando eu for aqui, ó, olha de onde como ficou. Ó. O resto do texto, tá? Ele cortou. Então, cuidado com isso aí quando você for trabalhar, tá? Para não ter esses problemas. Uma outra coisa que eu esqueci de falar também, vamos voltar para o modo de exibição, é que quando você está fazendo um banco de dados, você pode colocar aqui, ó, uma descrição para saber que campo, para que serve aquele campo. Este campo serve para fazer a descrição do pedido, digamos assim, tá? Então, este campo, se você serve para
colocar a quantidade de produtos. Enfim, tá? Só para mostrar para você que você pode fazer uma descrição do campo que você está trabalhando. Tá? Isso é importante quando se você tiver o campo nome, endereço, rua, isso aí não precisa, lógico que não precisa. Mas às vezes você usa determinados campos que eles vão servir como base para um cálculo de imposto de renda, cálculo de alguma coisa. Então é importante você fazer a descrição daquele campo para você não se perder. Porque quando você trabalha com um banco de dados, tudo bem, sem problema nenhum, você pode não fazer nenhuma descrição. Mas quando você trabalha com 10, com 20, com 30, aí você começa a esquecer as coisas que você fez. Por isso é que é bom você documentar tudo aquilo que você faz. E aqui no campo de descrição, você descreve campo por campo daquilo que você quer fazer. Então aqui são algumas observações que eu achei interessante a gente falar antes de falarmos das propriedades. Se tiver alguma outra, a gente vai falar no decorrer da aula, beleza? Então na próxima aula a gente então vai estudar as propriedades. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios. Depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Neste endereço que eu coloco aqui em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Access. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Access e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Access básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam 100% ao Access 2010 e ao Access 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então, eu criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de
comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Access e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton. Caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática, ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.